Olá, boa noite. Estão me ouvindo, meninos? Sim, professor. Sim. Muito bem. Estou vendo aqui, nós temos Daniele, Saraiva, Daniele Dias, Letícia, Luane, Maria e Suelen. Os demais eu acredito que vão chegar ao longo da noite, mas como eu já tenho visto nos grupos e vocês sabem que a internet não está muito boa, a possibilidade que nós temos aqui é a questão da gravação também, né? E aí, de acordo com a ausência dos colegas, eles podem acessar o canal. O canal esse fica sempre disponível, né, aqui abaixo no slide, né? Vocês podem acessar o canal, é Diego V311. Lá nós temos especificamente cada uma das disciplinas que eu ministro nesse semestre. Tem uma playlist específica. No caso da disciplina de vocês, é a playlist Estratégia, mas eu desde já convido a todos que acessem outras duas playlists que estão bem relacionadas a essa disciplina, que são as disciplinas de saúde coletiva e a disciplina de formação integral em saúde. Sei que vocês já fizeram essas disciplinas, mas sempre é bom retomar alguns conteúdos, até hoje, a nossa última sessão do livro didático, que é a sessão 4.4, que fala da coleta e registro de dados. Nessas disciplinas também se fala nesses sistemas, se fala em como organizar esse material, a importância deles para o próprio, na última sessão, por exemplo, lá da disciplina de formação integral em saúde, na verdade a última unidade fala do planejamento em si, e esse planejamento ele é feito com base nesses sistemas. Então, a coleta de dados que é feita pela Estratégia de Saúde da Família, ela é aproveitada, portanto, pelo gestor, né, para que ele possa elaborar um plano, o plano de saúde que nós chamamos, né, que não é o plano de saúde aquele que está voltado ao seguro de saúde em si, à assistência suplementar, e sim ao que se faz em saúde dentro daquele período específico, que é o período de vigência do plano. Então, eu desde já deixo o convite para vocês, que vocês não só assistam a aula de vocês, né, e revejam a aula de vocês no canal, especificamente na playlist de Estratégia de Saúde da Família, mas também que vocês possam aproveitar as demais playlists, que elas ilustram um pouquinho da parte teórica do que nós temos visto na aplicação da estratégia, na aplicação desses conceitos, que são conceitos que envolvem a saúde coletiva. Né? Então, essas duas playlists, essas duas disciplinas, que são formação integral e saúde coletiva, lá no canal. Então, utilize, né? Faça um bom proveito. Com relação à nossa sessão de hoje, como eu havia falado para vocês, nós vamos falar de coleta e registro de dados. A coleta e o registro de dados fazem parte, então, dessa última sessão, que é da unidade 4, que é processo de trabalho, sistema de informações, nessa terceira da família. Nós estávamos falando nas aulas anteriores a respeito do acolhimento, da visita domiciliar, e tudo isso, até a questão do próprio planejamento estratégico, em unidade 4, tudo isso está diretamente a essa coleta e registro de dados, porque não adianta eu fazer um acolhimento, né? Eu identificar problemas que essa pessoa, que essa família, que essa comunidade possui, e eu não registrar, e não registrando, não tem esses dados para poder melhorar a saúde das pessoas. Então, a promoção da saúde ela acaba se perdendo dentro do processo se não há uma coleta
coleta adequada e um registro adequado desses dados. E como vocês bem sabem, a saúde em si, e até vocês já tiveram o início, logo lá no início do curso, hoje vocês estão aí da metade para o final do curso, né? Mas logo no início do curso vocês conheceram a enfermagem em si, o curso que vocês estejam fazendo. Tem gente de psicologia também na nossa disciplina, de outros cursos, mas logo no início vocês encontram os primeiros padrões de coleta de dados da profissão. E no início das profissões nós não tínhamos instrumentos de coleta de dados, ou seja, nós não tínhamos fichas para preenchimento. Então tudo era aquilo que vinha da cabeça do profissional, né, quais perguntas que ele faria, e o registro também da forma com que ele entendia sendo necessário, e isso acabava por existir pouco registro, né, ou seja, um subregistro, o que nós entendemos hoje como, no caso de doenças de notificação compulsória, subnotificações, né, então subdados, então nós não temos dados suficientes para elaborar um plano, né, um planejamento. Então eu preciso ter uma definição melhor sobre a forma com que devem ser coletados esses dados e principalmente a forma com que esses dados devam ser registrados. E ao longo dos anos, né, o Brasil, né, tem amadurecido esses sistemas de informações, né? Os sistemas de informações, eles começam todos eles separados, né? Então cada sistema de informação tinha um nicho específico, e depois para reunir essas informações, e para quem já teve um contato com o sistema de informação, sabe que nem tudo consegue ser vinculado, né? Quem nunca teve acesso a uma planilha de Excel, né? Acredito que todos vocês já tenham pelo menos aberto em algum momento, iniciar Excel. Mas o que eu tenho para dizer para vocês com relação a isso? Quando vocês abrem uma planilha de Excel, e essa planilha de Excel vocês podem digitar os dados. Só que a gente pode vincular o dado de uma planilha para uma outra planilha. E nós também podemos, no caso de eu estou fazendo uma coleta de dados, e essa coleta de dados pode emitir uma planilha, né? Ela preencha automaticamente documentos lá no editor de texto, ou que ela emita um material em PDF, né? Que a gente chama isso de mala direta. Né? E por que isso é importante ilustrar? Assim? Que nós temos os documentos, e esses documentos eles podem ser feitos em separado, como era no início o sistema de informação. Né? O sistema de informação no início era assim, eu tinha um documento, eu tinha um registro, tinha outro registro, tinha registro de pertences, tinha registro de gestantes, só que isso nunca era reunido em lugar algum. Né? E com o passar dos anos, a gestão começou a identificar que não, que eu preciso de um sistema que consiga reunir essas informações. A partir da reunião dessas informações, eu consigo elaborar um plano de ação mais específico para aquela comunidade, para aquela situação. Por que isso é tão importante, gente? Você tem que pensar no seguinte: nós temos um sistema de saúde hoje, né, que ele tem características bem definidas, entre elas a territorialização, a descentralização do Sistema Único de Saúde. E o que é que isso significa? Esses dois, principalmente, né, são princípios organizativos. Eles não são os únicos, mas são dois princípios organizativos, e eles nos dão a possibilidade de organizar o serviço, e por isso princípio organizativo, e organizar um serviço que seja específico para aquela área distrita, ou seja, específico para a necessidade daquelas famílias, daquela comunidade. Isso significa que aquela família, né, que é atendida pela equipe da estratégia da família número 01,
não vai ter os mesmos, a mesma atenção à saúde prestada da equipe da família que é atendida pela equipe número 90, que é uma outra equipe, é uma outra situação, uma outra realidade, uma outra necessidade. Mas como é que a gente consegue ter essa diferenciação? A partir de uma boa coleta de dados, a partir de um bom registro de dados. Então, o gestor, ele consegue pegar esses dados, né, que estão registrados da forma correta, e consegue elaborar um plano de ação com base nisso. Né? Não só o gestor maior, né, no caso do secretário municipal, secretário estadual de saúde, mas também o gestor local, o gestor lá da unidade de estratégia de saúde da família, né, da unidade de saúde da família, e esse gestor ele consegue já elaborar um plano de ação, levando em consideração não só aquilo que está no ESUS, no CIAB ou no CISAB, né, mas sim que a gente tenha dados que eles também tenham origem de própria fonte do IBGE, fonte de outras, do DataSUS em geral, outras fontes de dados que também são utilizadas para a assistência à saúde, né? Que a gente possa ter uma promoção da saúde eficaz e que seja direcionada àquela comunidade. Então, toda aquela questão que nós vimos com relação ao diagnóstico situacional, por que é importante fazer um diagnóstico situacional? Porque as famílias não são as mesmas, né? As necessidades de cada família, né, e de cada região, né, e de cada área distrita, elas são diferentes, são distintas, quando comparadas em um município, em um estado e no país. Né? O que a gente vai ver hoje? Né? Basicamente, a resposta a essas cinco informações que estão aí no slide. Definição, né, de SIAB e seus objetivos, de uma forma bem ampla, bem direta, né? A importância do SIAB para os profissionais de saúde, quais são as suas limitações, e aí a gente fala de limitações, principalmente as limitações dos profissionais de saúde, conceito de ESUS, ESUS-AB, né, que é o ESUS Atenção Básica, e outros objetivos, seus objetivos. O conceito do CIS-AB, né, que é uma nova visão, né, que não a do CIAB, e seus objetivos também. E quais as diferenças, portanto, do CIAB para o CIS-AB. Né? Lembrando que em uma aula anterior eu já disponibilizei para vocês a possibilidade, na verdade eu pedi para que vocês entrassem no próprio ESUS, e ao entrar no ESUS baixassem todas as fichas, né, porque em algum momento isso seria interessante, e esse momento é agora, né, como nós estamos falando de coleta e registro de dados para quem baixou, né, esse aqui é o momento que a gente vai falar dessas fichas de uma forma bem ampla, mas que é interessante que vocês entrem, tem manuais, né, tem de como preencher cada uma dessas fichas, tem, tem vídeos específicos sobre o sistema, então é legal que vocês entrem e utilizem, né, essa ferramenta que é o ESUS. Né? Enquanto profissional de saúde, depois você vai precisar preencher, você vai precisar utilizar esse material. Né? Então, o acesso é livre, você pode hoje entrar, amanhã entrar e fazer essas atividades logo. Lembrando que amanhã é feriado, então vocês têm o dia amanhã livre para brincar no portal de saúde, né? Portal ESUS. Então aproveitem e brinquem nesse portal no dia de amanhã. Quando nós falamos da primeira resposta, né, que é a definição de SIAB e seus objetivos, né, SIAB, o que seria o SIAB? Né? O SIAB é o Sistema de Informação da Atenção Básica, né? Sistema de Informação da Atenção Básica, SIAB. Ele foi implantado, então, no Brasil em 1998. Por que ele foi implantado? Né? Para que a gente pudesse acompanhar as ações e os resultados das atividades realizadas pelas equipes do Programa Saúde da Família, né? Que era o PSF, hoje conhecido por vocês, né, por todos nós, como ESF. Deixou de ser programa, passou a ser uma estratégia,
A gente já viu que estratégia é muito maior do que programa, e que a estratégia não tem o fim como o programa tem fim, né? Mas a grande questão é, o sistema de informação da atenção básica, ele vem para que a gente possa acompanhar essas ações e os resultados desse programa, né? Então, eu tinha um programa e esse programa precisava ter resultados e ter descrito essas ações que foram realizadas. Como fazer isso? Através de um sistema de informação, e esse sistema de informação foi denominado como Sistema de Informação da Atenção Básica. Que informações esse SIAB apresenta, né? Cadastro de famílias, condições de moradia, condições de saneamento, situação de saúde dessa população, a produção e composição das equipes de saúde e o monitoramento das ações realizadas na atenção básica por essas equipes de saúde. Basicamente, esse é o SIAB em si, a sua definição, os seus objetivos, e por que a gente precisa dessas informações. Se vocês forem lembrar lá da Lei 8080, né, conhecida como uma das leis orgânicas da saúde, nós temos os determinantes do processo de saúde e doença. E as informações que estão contidas nesse sistema de informação de atenção básica são basicamente informações voltadas para esses determinantes do processo de saúde e doença. Ou seja, desde sua implementação, em 1998, esse sistema de informação de atenção básica, ele nos possibilita a criação de estratégias para a resolução dos problemas apresentados pela população. Ora, se eu tenho um sistema que ele me possibilita resolver, ou pelo menos identificar quais são os problemas que a população tem, e a partir dessa identificação coerente, eu posso elaborar um plano de atenção à saúde desta população em específico, né? Então, eu tenho um sistema que garante essa resolução, né? Eu tenho um sistema, eu tenho dados que são específicos, de dados que são atuais sobre aquela população. O que é que isso vai me trazer, né? Por que eu não tenho resultados positivos sempre com relação a isso, né? Então, a importância desse SIAB, né, que é exatamente isso que a gente está falando, ele fundamenta o planejamento e a gestão das ações envolvidas para desatar os nós críticos, né, quando se refere ao cuidado em saúde coletiva. Mas o que seriam esses nós críticos? Nó crítico é exatamente aquela causa do problema de saúde da pessoa, né? Então, a gente pode observar o seguinte, se eu tenho lá no SIAB dados que estão relacionados à hipertensão, à diabetes, à própria dislipidemia, né, que são alterações, né, que o paciente pode apresentar com relação à própria gestação. Se tudo isso eu tenho lá no meu SIAB, o que é que eu vou utilizar, né? Por que eu vou utilizar esses dados depois, né? Eu vou utilizar esses dados para elaborar um planejamento. Quando eu faço esse planejamento, ele é feito com base nesses nós críticos. Mas que nós críticos são esses, né? O que vai levar essa pessoa a ter uma dislipidemia, né, que é o aumento da gordura, de lipídios no sangue? O que vai levar a pessoa a ter índices elevados de glicemia no sangue? O que vai levar a pessoa a ter diabetes, né? A pessoa que consome o tabaco, né, o tabagista, aquela pessoa que consome o álcool, o alcoolista, né? O que está acontecendo com essas pessoas? Então, eu vou pegar esses dados, né, e a partir desses dados eu vou encontrar quais são os nós críticos, quais são as causas para esses problemas, né? E as causas para esses problemas, a gente pode identificar que as causas são, entre outras coisas, uma vida, né, não saudável, né, uma falta de atividade física, né, então sedentarismo, alimentação inadequada. Então ali a gente vai identificando todos os nós que estão, os nós críticos que estão aparecendo nesse desenrolar, né?
da vida das pessoas, que está desencadeando para um problema que está posto lá na frente, né? A gente chama de nó crítico de uma forma didática, né? Se vocês decoram a casa de vocês no Natal, normalmente a gente tem que pegar o pisca-pisca, né? E quando você pega o pisca-pisca lá na caixa, na sacola onde ele está guardado, normalmente a gente encontra nós ali no meio, né? E a gente tem que encontrar esses nós e desatar esses nós para que a gente possa fazer aquilo que foi planejado, né? Então, realmente é isso, é desatar esses nós críticos no caso do que está causando o problema da saúde das pessoas, né? Então, é encontrar o nó crítico e desatar esses nós críticos. Mas nós temos informações que são contidas no CIAB, elas são coletadas pela equipe de saúde no domicílio, né? As fichas de cadastramento e de acompanhamento das famílias, porém, e aí nós temos uma limitação importante, porém, alguns profissionais, eles se limitam a coletar e registrar, né? Ah, mas não é para coletar e registrar? É para coletar e registrar, mas eles somente coletam e registram, né? Eles não pegam esses dados, né, e compreendem a importância desses dados, né, e o uso dessa informação, né, não sabem como preencher as fichas com informações, limitam-se a anotar os dados e não utilizam os relatórios fornecidos pelo sistema, né, que são de grande valia para o diagnóstico da situação de saúde, para o planejamento de ações, para a organização do processo de trabalho das equipes. Gente, tem que ficar muito claro isso para vocês, né? Eu tenho certeza que vocês já devem estar ansiosos, né, para ir para estágio supervisionado, né? E o primeiro estágio que vocês têm é o estágio em saúde coletiva, né? E quando você chega no estágio de saúde coletiva, um semestre antes ou no início daquele semestre, o professor responsável pelo estágio ou os professores responsáveis pelo estágio, eles entram na turma de vocês e eles falam o seguinte: olha, gente, vocês têm até o dia X, e isso acontece ali em 6, 7 dias de estágio, vocês têm até o dia X para que vocês entreguem o diagnóstico situacional da população e o planejamento de estágio de vocês. E aí vocês, muitas das vezes, né, enquanto acadêmicos, são pegos de surpresa, né? Mas por que são pegos de surpresa? Porque não lembram da aula, né, de estratégia de saúde da família, onde a gente fala da coleta e registro dos dados, onde a gente fala do processo de trabalho e sistema de informação na estratégia de saúde da família, né? E quando a gente olha isso, a gente esquece das disciplinas de formação integral em saúde, a gente esquece a disciplina de saúde coletiva, que elas falam da importância desses dados para um planejamento, para a elaboração de um diagnóstico da situação de saúde, né? O que é que tem que ficar bem claro para vocês? Eu vou fazer um diagnóstico da situação de saúde naquele local onde eu vou fazer o estágio, né? O que eu tenho que saber de informações? Eu tenho que saber tudo sobre aquelas famílias, né? Eu tenho que saber tudo sobre aquela área, eu tenho que saber tudo, mas como assim saber tudo? Tem que saber tudo que envolva o processo de saúde-doença, todos os determinantes do processo de saúde-doença que estejam disponíveis para que eu possa coletar essas informações e elaborar um plano de ação, ou seja, elaborar um plano de estágio para aqueles 6 meses, ou seja, na prática, para aqueles 4 meses de estágio que estão por vir. O que a gente precisa identificar ali, gente? Eu preciso identificar no sistema de informação, lá no DataSUS, né, vai estar disponível para vocês, qual é a faixa etária daquela população, quantas gestantes tem, hipertensos, diabéticos. Então, a gente pode ir selecionando os dados, e ao selecionar os dados, a gente começa a elaborar um plano de ação. Ah, mas como eu posso encontrar, por exemplo, obesidade? Posso. Eu posso encontrar obesidade, nem sempre isso está disponível na internet, mas eu posso levar um formulário ali e pedir, né, em uma reunião para a equipe, para que eles elaborem, né, as respostas, me deem as respostas, e com base nessas respostas, vocês têm o diagnóstico daquela comunidade, e a partir daí você tem dados que podem levar vocês a um planejamento eficaz. O que significa isso? Que você não chega em uma unidade de saúde e simplesmente assume um papel do profissional que já está lá dentro.
que assumir esse papel do profissional que já está lá dentro é simplesmente você ficar esperando na sala para que chegue o paciente e você faça uma consulta. Se nós fizermos isso, gente, a gente esquece saúde coletiva, joga fora o SUS e vai voltar lá para um sistema médico-cêntrico, hospitalocêntrico, porque eu estou esperando o paciente chegar com um problema. Eu não estou identificando problemas na comunidade e tentando, a partir de problemas, de vulnerabilidades que existem na comunidade, tentar resolver isso, ou seja, potencializar aquilo que a comunidade tem de bom e reduzir as fragilidades. Isso é saúde coletiva e isso é o que a Estratégia da Família vem se propondo a fazer desde a sua concepção lá enquanto Programa Saúde da Família, né? Então, a gente precisa pegar os dados, né, de uma forma adequada e elaborar um diagnóstico da situação da saúde, elaborar um planejamento das ações, né? Aí eu consigo organizar um processo de trabalho da equipe. O que seria isso? Aí eu tenho assim, eu posso estar em estágio supervisionado. Se você está em estágio supervisionado, você pode identificar, por exemplo, que naquela equipe, naquela área distrito, eu tenho um número de pessoas que são sedentárias e a partir daí eu posso elaborar um plano de caminhada. Imaginem que interessante fosse se você levasse isso para a faculdade, né, e você levasse isso assim, no sentido de, olha, nós encontramos na nossa unidade um número elevado de pessoas que são sedentárias. Eu tenho um número de pessoas que são tabagistas, e a gente quer conversar com eles sobre tabaco, a gente quer conversar com eles sobre atividade física, e a gente queria ajuda do pessoal da educação física. É possível? Aí marca com o pessoal da educação física para ver se eles não estão em estágio também e se de repente eles não podem ter uma dupla ou acadêmico de educação física que ele possa acompanhar junto com vocês uma caminhada, né, com essas pessoas, né? Ou então vocês elaboram e junto com a própria associação de bairros, que é importante também entrar em contato com essas pessoas. Entra com a associação de bairros, vê se não tem um ambiente onde possa fazer uma academia ao ar livre. Às vezes vocês vão encontrar a própria academia ao ar livre naquele bairro que não está sendo utilizada da forma adequada. E por que a gente precisa caminhar, olhar, conhecer a área? Justamente porque eu posso coletar dados que são importantes. E esses dados acabam muitas das vezes não sendo coletados da forma adequada, porque o profissional só está, né, limitado a coletar e registrar sem compreender a importância e o uso dessa informação, né? Mas eu tenho certeza que com vocês isso vai ser diferente, né? Então vocês vão coletar os dados e a partir dessa coleta de dados vão conseguir vislumbrar o porquê de coletar esses dados e vão conseguir montar planos, né, planejamentos e organização de um processo de trabalho que seja condizente com o diagnóstico da situação de saúde. A nossa terceira etapa, que é o conceito do ESUS, né, o conceito do ESUS-AB, né, e seus objetivos, né. Aí lá no livro didático nós temos no vocabulário ESUS e ESUS-AB, que é ESUS Atenção Básica. O ESUS ele vem como uma estratégia usada para informatizar as unidades de saúde, reformular o sistema de informação do SUS, informatizando os processos de trabalho para integrar os dados, melhorando o fluxo e o uso das informações pelos gestores e profissionais de saúde. Com que finalidade? Com a finalidade de melhorar os cuidados no serviço e na rede de atenção à saúde. Esse é o ESUS, né? O ESUS ele é amplo, né? Ele envolve todo o Sistema Único de Saúde. Já o ESUS-AB é um software usado na atenção básica que alimenta o Sistema de Informação em Saúde da atenção básica e utiliza duas formas, né? E aí vocês corrijam no livro didático de vocês, que está informando lá no livro didático, que é CDC e não é CDC, né? É CDS, que é a coleta de dados simplificados, né? E o PEC, que é o Prontuário Eletrônico do Cidadão, né?
em unidades básicas de saúde que possuam os equipamentos e a conectividade. Ah, professor, isso está longe da realidade do nosso estado. Realmente, se nós fôssemos olhar todas as unidades, né, nós temos ainda uma carência muito grande de equipamento, de prontuário eletrônico, de utilização de todo esse material, da própria conectividade. Se nós levarmos em consideração, né, o andamento da internet no estado, hoje nós temos algo muito mais avançado do que anos atrás, né? 10 anos atrás a internet era só, aqui no estado ainda era só através de modem, né? Só as operadoras de telefonia móvel que forneciam a internet, né? E ainda eram internets caríssimas e com uma velocidade muito aquém do desejado, né? Hoje a gente já tem uma internet um pouquinho melhor, né? Mas com o passar dos anos isso vai melhorando. Existe uma grande, uma grande implantação do prontuário eletrônico na atenção básica, então através do ESUS, e isso tem chegado, né, em todas as unidades em si. Aqui no estado nós temos unidades piloto, onde eles estão recebendo esse material e vai ser elaborado o prontuário eletrônico para que isso seja utilizado para o ESUS. E a partir desta unidade piloto vai ser feito para as demais unidades também, né? Mas a gente tem que lembrar do seguinte: quando a gente faz isso, a gente está transformando tudo aquilo que está no papel para o eletrônico, e isso não é tão simples assim, mas é algo que precisa ser feito, porque a gente vai ter um fluxo de informações muito mais adequado, tá? É claro que precisa ser feito um levantamento, né, em todas as unidades. Nós temos unidades que são novas, que já na sua construção deve ter sido feito a passagem com o cabeamento de internet, né, cabo de rede, que é melhor do que o sinal Wi-Fi para fazer esse tipo de transação de dados. Mas se não for possível com cabeamento, pode ser feito também com sinal de Wi-Fi, mas a gente precisa ter toda uma logística também para a elaboração disso, mas todo esse material ele precisa ser pensado desde o início. E nós temos unidades que são novas que vão nos possibilitar isso de uma forma bem rápida. Agora nós temos no país todo unidades que são em prédios mais antigos, onde há infiltração, onde há dificuldade de passar nova fiação de internet. Quando tem umidade, isso afeta a própria transmissão de dados, então a gente precisa também levar isso em consideração. Há possibilidades, né? Mas também há limitações, né? E aí, para isso, a gente precisa, inclusive, temos unidades onde sequer há energia elétrica, né, disponível o dia inteiro, né? Em alguns municípios não é disponível o dia todo. Então, nós temos nesses locais também que seguir outras alternativas, seja elas o preenchimento offline e com posterior subida desses dados para a nuvem, né? Aqui a gente pode observar o seguinte: o que nós tínhamos antes, nós tínhamos sistemas de informação na atenção básica, vários sistemas, né? A gente pode representar por essas elipses vários sistemas, diversas plataformas e terminologias, né? E aí a gente pode observar, né, e isso aconteceu inclusive com bancos, né? Aqueles que utilizam banco hoje, o caixa eletrônico, né? No caixa eletrônico, por exemplo, você pode entrar lá no caixa eletrônico de um banco público, por exemplo, da Caixa Econômica, e lá você pode fazer simulações de habitação, você pode fazer simulação de empréstimo, você pode fazer a própria situação de impostos, pode ser feito tudo por lá, e você também pode acessar a sua conta corrente tudo em uma mesma tela, né? Então, nós temos hoje, né, o mesmo sistema em uma mesma tela, lá no banco.
Antigamente, a gente precisava entrar com o gerente, ele abria uma tela, que era um sistema, depois ele abria outra tela, que era outro sistema, depois ia fazendo. Hoje, isso já está muito bem consolidado nos bancos, e a própria questão do eSUS e do eSUS AB é justamente trazer um sistema para o usuário final, que somos nós, né, profissionais de saúde, tudo em uma única plataforma de dados, né? E isso o que vai nos garantir? Vai nos garantir a individualização do registro, reduz o retrabalho, né, na coleta de dados. Eu não preciso coletar dados de identificação, por exemplo, se o paciente ele é hipertenso, ela é hipertensa e também é gestante. Eu não preciso coletar os mesmos dados em sistemas diferentes. Agora eu tenho somente um dado. Eu consigo informatizar as unidades e eu consigo coordenar um cuidado sempre voltado para a necessidade daquela população. O conceito de CIS-AB, né, que o CIAB, né, como nós vimos, né, ele passou a ser denominado, né, como Sistema de Informação em Saúde na Atenção Básica, né? Então, ele entrou nesse sistema de informação da atenção básica, né? Agora, ele é um sistema de informação em saúde da atenção básica. E isso aconteceu em 2013. Mas é somente a questão da mudança do termo, da sigla, do nome? Não. Nós temos uma mudança de paradigmas muito importante aí. O que nós temos de mudança? Nós temos agora a questão de possibilitar um maior detalhamento de informações desse usuário, né? Tipos e condição, né, as condições dessa moradia, informações sociodemográficas que a gente vai identificar desse usuário. Eu vou ter informações sobre a idade, o sexo, eu vou ter informações sobre a situação de a própria questão do estado civil dele, né? Eu tenho informações das condições de saúde que são autorreferidas, ou seja, aquilo que ele refere sobre sua situação de saúde, né? E assim eu consigo facilitar o acompanhamento desses usuários, né? Eu consigo, através do sistema de informação em saúde, a atenção básica, que é o CIS-AB, facilitar o acompanhamento desses usuários. Os dados passam a ser individualizados, né? Antes eles não eram individualizados. Eu lembro, logo no primeiro contato com a atenção básica, que os prontuários eram prontuários da família, né? E vocês se imaginem o quanto era difícil quando você atendia um adolescente, uma adolescente, em uma consulta de enfermagem, né? E logo após, outro dia, vinham os pais para fazer uma consulta e o prontuário é o mesmo, né? E aí, se o pai pede para ver o prontuário dele, logo em cima tem informações sobre os filhos, né? E se esses filhos adolescentes vieram fazer uma consulta, né, por exemplo, relatando informações importantes ou sobre sexualidade ou sobre o uso de drogas, e onde eles têm sim o refúgio lá na unidade de saúde, mas eles não tiveram a possibilidade de falar, né, com os pais antes por N motivos, questões voltadas à própria violência intrafamiliar. E aí a gente poderia colocar essa pessoa em risco com prontuários comunitários ou de prontuários da família. E agora esses dados eles passam a ser individualizados, né? E quando a gente tem o dado individualizado, eu tenho o próprio cartão do SUS, né, desse usuário, eu tenho questões voltadas, né, pelo próprio o cadastro nacional do profissional que está preenchendo a ficha também. Então eu consigo, a partir daí, buscar todos os dados que estão vinculados àquela pessoa, pelo cartão do SUS da pessoa. Eu consigo buscar todos os dados que foram
registrados, ou seja, tudo aquilo que foi feito por um profissional X, porque eu tenho o Cadastro Nacional de Saúde daquele profissional, que é o CNS do profissional. Então, toda vez que foi utilizado, é porque ele atuou naquele serviço e daquela forma. Esse sistema também integra os diferentes sistemas de atenção básica, possibilitando que profissionais de atenção, de equipes de estratégia da família, o próprio núcleo de apoio à saúde da família, os consultórios de rua, a atenção domiciliar que nós vimos com relação ao Melhor em Casa, né? Programas de academia em saúde, são as academias ao ar livre, o programa Saúde na Escola, né, que é o programa de saúde escolar, registrem e tenham acesso a informações mais qualificadas sem ter que preencher diferentes sistemas, com duplicidade de informações ou ainda dados discrepantes. Então, eu tenho agora um sistema que ele nos possibilita essa criação de dados, né, de uma forma mais abrangente, que tem também a informação sobre outras equipes, e essas informações elas possam ser encontradas pela equipe de gestão e elaborar com isso um plano de ação mais eficaz. Aí nós temos uma questão importante voltada para as diferenças entre o CIAB e o CISAB. Diferenças, nós temos esse quadro com 4 diferenças importantes ali, né? O tipo de registro, né? O tipo de registro no CIAB, ele era um registro consolidado, já no CISAB, né? Da informação em saúde, ele aparece como sendo individualizado, como eu falei para vocês, a depender do cartão do SUS, do usuário, e do CNS do profissional. Tipos de relatório emitido pelo CIAB, né, ele é agregado e consolidado por equipe. Já o relatório emitido pelo CIS-AB, ele vem agrupado, né, agregado por indivíduo, ou vem por equipe, né, por regiões de saúde, por município, por estado e também o nacional. Então, eu tenho a possibilidade, né, muito maior de emissão de relatório. A alimentação dos dados no CIAB, profissionais da ESF e da EAB, né, que é a Estratégia de Atenção Básica, participantes do PMAC, que são aqueles que é aquela questão voltada para a qualidade em saúde, né, na atenção básica. Já no CISAB, são profissionais de estratégia da família, as equipes de atenção básica, o consultório de rua, a atenção domiciliar, o NASF, a academia de saúde. Então, são muitas outras possibilidades de alimentação de dados que a gente tem um relatório muito mais rico, né, para informar sobre as questões daquelas famílias adstritas. O acompanhamento no território, através do CIAB, é somente por famílias. Já no CISAB, eu tenho não só família, mas eu posso identificar por domicílio, por núcleos familiares e também especificamente por indivíduos. Então, eu tenho detalhamentos importantes nesse tipo de relatório e do acompanhamento no território. E aí, quando a gente fala das fichas, né, nós temos que voltar para aquela realidade. E que realidade que nós temos na atenção básica em si, é que nós temos fichas para coletar os dados, né? E nem sempre a gente tem o ESUS em todos os locais, portanto, eu vou precisar lançar mão em alguns locais ainda do CIAB ou do CIS-AB, né? Então, quando a gente precisa utilizar o CIAB ainda, né, nós temos essas fichas, que é a ficha A, ficha B, ficha C e ficha D, né? O que seria a ficha A? A ficha A é aquela que reúne informações obtidas do cadastramento das famílias. A ficha B, na verdade, são fichas B, né? E essas fichas B,
são de acompanhamento da situação de saúde de grupos específicos. Então, tem a ficha B HA, né, que é a ficha de hipertensos. Eu tenho a ficha B DIA, que é a ficha B de diabéticos. A ficha B TB, que é a ficha B de tuberculose. A ficha B RAM, que é a ficha B de hanseníase. E a ficha B GES, que é a ficha B relacionada ao acompanhamento de gestantes, né? Então, tem fichas específicas para cada grupo de pessoas, né, dentro daquela atenção à saúde. Eu tenho também a ficha C, que a ficha C é considerada como sendo um cartão sombra, e o cartão sombra é uma cópia do cartão de saúde da criança, né? Então, ali a gente consegue observar dados sobre o crescimento e desenvolvimento, sobre a situação vacinal da criança, sobre toda a questão voltada para a saúde dessa criança. Então, o agente comunitário, ele tem essa ficha C com o cartão sombra da criança. Ele consegue observar aqui pela ficha e falar na reunião o seguinte: olha, o João, né, um João de 5 anos, da família X, ele está com vacinas atrasadas, né? As vacinas deles atrasadas são essa e aquela. E olhando para outras fichas, a gente está vendo aqui que tem outras crianças que estão com o mesmo problema, com essa mesma vacina atrasada. E aí, o que pode essa equipe levar em consideração? Olha, tendo muita criança com essa mesma idade que está com essa mesma vacina atrasada, o que está acontecendo? Eles podem pegar em relatório, por exemplo, identificar que teve uma época onde estava em falta esta vacina na unidade, né? E quando a vacina chegou, eles, por algum motivo, eles não chamaram as crianças para fazer essa vacina. Então, pode ser feita uma estratégia para vacinar essas crianças? Pode ser feita uma estratégia para vacinar essas crianças. Então, não precisa ficar esperando, né, ações de vacinação lá da PNI, lá do município, né, ações nacionais. Não, eu posso fazer ações para que eu possa resolver o problema da situação vacinal naquela minha área distrita a partir da vistoria desses cartões sombra, né, que é a ficha C. Só que isso a gente está em registros manuais, né? A gente precisa disso de forma informatizada, que é muito mais rápido. Fichas D, né? Consultas médicas, consultas de enfermagem, procedimentos, notificações, internações e encaminhamentos. Então, nós temos essas fichas D, assim como existem várias fichas B, existem várias fichas D, né? E essas fichas também, elas precisam ser acompanhadas, precisam ser descritas quando nós estamos falando de fichas para coleta de dados, né, no sistema de informação da atenção básica. Hoje nós temos no ESUS, né, essa gama de fichas aqui, né, que é o atendimento domiciliar de última, né, onde a última atualização é a versão 3.2 e todas elas, né, a última versão foi a 3.2. Nós temos a ficha de atendimento individual, a ficha de atendimento odontológico, a ficha de atividade coletiva, a ficha de avaliação de elegibilidade de admissão. Nós temos a ficha de cadastro domiciliar e territorial, a ficha de cadastro individual, né, a ficha complementar, ficha de marcadores de consumo alimentar, ficha de procedimentos, ficha de vacinação e a ficha de visita domiciliar, né? Então, são várias das fichas, né, que eu tenho hoje no ESUS, né, na atenção primária. Então, entrem nesse site, né, procurem lá por ESUS, entrem no site. Você pode clicar no link e vai abrir o PDF de cada uma dessas fichas. Falei para vocês antes, façam isso, baixem as fichas, né, o PDF delas, se possível imprimam pelo menos uma ficha de cada, preencham, né, façam o preenchimento disso, porque vocês vão ter contato com esse tipo de ficha depois, então é legal que vocês já tenham esse contato agora, lembrando que se nós estivéssemos em atividade presencial, muito provavelmente hoje vocês estariam preenchendo todas essas fichas aí, no final a gente ia discutir sobre a relação dessas fichas, para que a gente pudesse ter manuseado elas. Então façam isso
em casa, baixem, vocês têm acesso à internet aí, acessem o eSUS, baixem as fichas. Notem que nós temos fichas que não são essas aí, mas sim fichas que foram descontinuadas, mas elas estão lá disponíveis para que possam ser observadas também. Quando a gente fala de CIS-AB, né, nós temos um dado importante aí, que é que no CIS-AB são 7 fichas, né, são 2 de atendimento de nível médio, né, são 4 fichas, né, são 8 fichas, né, são 4 fichas de atendimento de nível superior e mais 2 fichas, né, de cadastro, né. Então, as fichas de cadastro são cadastro domiciliar e cadastro individual. E aí nós temos a ficha de atendimento individual, ficha de atendimento odontológico individual, a ficha de atividade coletiva, a ficha de procedimentos, a ficha de procedimentos e a ficha de visita domiciliar, só que são fichas preenchidas por profissionais diferentes, né? Então, no CIS-AB, né, eu tenho essa divisão no quadro, né? Então, printem essa tela aí, essa tela é importante para que vocês possam notar essas diferenças, que no CIS-AB eu tenho cadastramentos, né, diferentes de preenchimento para cada nível de nível superior e médio dentro desses profissionais, né? Quem é que vai preencher cada uma dessas fichas? E aí eu tenho que ter em mente a seguinte questão: informações coletadas e registradas manualmente nas fichas, né, CDE, que são de cadastramento, né, elas são feitas simplificada, elas são feitas naquela ficha que é impressa e posteriormente elas são digitadas e importadas para o sistema pelo administrador ou pelo coordenador daquela equipe. Agora, nós temos a possibilidade de, em um ambiente já digitalizado, né, que onde eu já tenho acesso, eu tenho o material necessário, lá nós temos que observar a possibilidade de já lançar no sistema. E aí fica um vídeo que aborda o preenchimento da ficha de visita domiciliar, lembrando a nossa aula anterior. Eu só vou fechar e abrir novamente a disponibilidade do material, porque o áudio do sistema não foi junto. A ficha de visita domiciliar é uma ficha de coleta de dados sobre a realização de visitas domiciliares do agente comunitário de saúde. Como todas as fichas, também passa a conter registros individualizados. Nesta ficha, além do número do cartão SUS profissional, deve ser informado o código da profissão segundo a Classificação Brasileira de Ocupações. Além dessas informações, deverão ser informados o CNES da unidade e da equipe que realiza o atendimento, mais o turno e a data da visita. O bloco seguinte possui 10 colunas, sendo que cada uma deve ser utilizada para registrar informações sobre diferentes usuários visitados num mesmo ou em diferentes domicílios. Após preencher o número do prontuário, número do cartão SUS e data de nascimento do usuário abordados na visita, o profissional deve preencher o campo Visita compartilhada com outro profissional apenas quando houver outro profissional junto com o agente comunitário de saúde. Na seção seguinte, são indicados os motivos da visita, organizados de forma a facilitar o registro pelo agente comunitário de saúde. Deve-se marcar um X na opção desejada, podendo ser marcado mais de uma opção para todas as seções e subseções, sempre que necessário. Dentre os motivos estão: cadastramento ou atualização do cadastro da atenção básica do usuário em questão. A visita periódica é destinada ao registro da abordagem familiar
considerando as visitas do agente comunitário de saúde às famílias compostas por membros que não fazem parte de nenhum dos tipos de acompanhamento e outros motivos da visita descritos na ficha. Ou seja, pessoas em bom estado de saúde, mas que também são visitadas na rotina do agente. Nesse caso específico, o agente poderá identificar a abordagem familiar da seguinte forma: número do cartão SUS e data de nascimento. Registrar somente o número do cartão SUS e data de nascimento do responsável pelo núcleo familiar. Motivo da visita: marcar o campo visita periódica. Desfecho: visita realizada. Atenção! Nesse momento, o preenchimento da ficha como abordagem familiar só será aceito no sistema como visita periódica. Busca ativa podendo ser: consulta. Busca de usuários faltosos à consulta de cuidado continuado programado ou quando for utilizada para entrega de marcação de consulta. Exame. Entrega ou marcação de exames para o usuário. Vacina. Busca de usuários faltosos no calendário de vacinação. Condicionalidades do Bolsa Família. Busca de usuários que fazem parte do programa Bolsa Família e precisam estar em dia com as condicionalidades do programa. Acompanhamento de usuários, havendo várias condições de saúde que podem ser marcadas para melhor caracterizar o acompanhamento. O usuário for egresso de internação, para a realização de controle de ambientes para identificação de infestação por vetores, para realizar convite para atividades coletivas ou campanhas de saúde realizadas pela equipe no território ou sob a sua supervisão. Orientação, prevenção. Este campo deve ser marcado quando o objetivo da visita for a realização de atividades de orientação e prevenção de doenças. Outras opções que não constam nas descrições acima. Na última seção da ficha, encontra-se o campo utilizado para identificar o desfecho da visita domiciliar. Deve-se marcar um X na opção confirmar. Visita realizada quando a mesma obteve sucesso em acessar o domicílio e, em particular, o usuário procurado. Visita recusada quando o usuário se recusa a receber os profissionais, impossibilitando realizar a ação pretendida. Ausente quando o usuário procurado estava ausente ou não foi possível contatá-lo. Com isso, nós encerramos a nossa sessão 4.4, né, que é a sessão de coleta e registro de dados. Espero que vocês tenham compreendido a importância dessa coleta de dados, da importância dos sistemas, né, e da sua função, de fato, porque a partir daí, a partir dessa coleta, desse registro, é que, de fato, a estratégia de saúde da família vai poder elaborar o seu planejamento, a sua organização do serviço. Lembrando daquela informação que lá no início da disciplina, lá no início do semestre, nós tínhamos como informação de que o nosso cuidado em saúde dentro da estratégia da família não era apenas de receber esse usuário e executar o serviço que já estava sendo prestado, né? Então, em uma continuidade de serviço por livre demanda, e sim por uma oferta organizada. E espero que com essas aulas vocês tenham de fato entendido o que é uma oferta organizada. A oferta organizada é justamente quando você faz algo já sabendo, né, já encontrando quais são os problemas daquela população, e a partir daí você consegue desenvolver uma oferta organizada e direcionada para essa população, e não algo que seja comum a qualquer uma das pessoas, de qualquer município, de qualquer estado, né? Ou seja, não é mais tudo de uma única forma, né? E sim algo que seja específico para aquela região, para aquela comunidade, para aquela área adstrita. Está aberta a palavra para vocês podem conversar. Quero saber como é que vocês têm